Bom dia, povo angolano, muito bom dia. Como sempre, do nosso programa chamado Ana Nekongo. Sempre que nós saímos é porque temos coisas importantes para conversar com o nosso povo. E dia de hoje, no mesmo canal chamado Ana Nekongo, que quer dizer descendente do Reino do Congo, a história do Reino do Congo, o passado do Reino do Congo, acontecimentos na nossa terra, Angola, de Cabinda Cunene. E sempre que tivermos informação sobre Angola, sobre o nosso povo, sobre o Reino do Congo, saímos para contar isso no povo angolano. É por isso que me chama de Toyo Nekongo. O pássaro que sai, que veio, que sai da floresta, das matas e que sai nas aldeias para contar coisas escondidas. E pedimos ao nosso povo de Cabinda Cunene e os que encontram-se na diáspora para poder se registrar-se no nosso canal no YouTube chamado Ana Nekongo, A-N-A espaço N-E espaço Congo com capa, K-O-N-G-O. Para hoje vamos falar de coisas importantes que muito de nós ignora. E várias vezes que eu falo, muito dizem que esse homem também fala à toa. Ele está na Europa, está a comer bem, está a viver bem e sai para falar besteira, a contar besteira ao povo. Povo angolano, muitas vezes que eu saio e falo a verdade. Infelizmente, estamos num mundo onde muitos não gostam da verdade, até que a pessoa desaparecer e eles descobrirem a verdade, daí ele se lembra da pessoa que esse homem afinal dizia a verdade. O caso de hoje serei muito breve e direto ao meu povo. Sei que muitos não vão gostar, só que tive que dizer a verdade, porque a verdade e que sempre triunfa. Povo angolano, várias vezes que eu falo da história de Angola, várias vezes falo do que aconteceu, o que aconteceu nos angolanos, por exemplo, no Congo Democrático, onde tive privilégio de passar um tempão e vi, e eu falo de tudo que eu vi, da história e outras coisas que os mais velhos contam. Quando cheguei a Angola, também descobri coisas que eu não sabia, não tinha conhecimento. E hoje está a acontecer muita coisa em Angola, como na diáspora, e estão sempre a sair, a divulgar isso, contar isso ao povo, para poder informar o povo angolano. Hoje vou falar de uma história que é muito importante, que o povo angolano nunca soube, sobre o primeiro presidente
do MPLA, o Mário Pinto Lemos de Andrade. Povo angolano, antes de eu entrar neste assunto, quero dizer que nós em Angola temos mulatos em Angola. E aqueles mulatos são filho de Angola, verdadeiro filho de Angola. Não estou a falar dos mulatos que nasceram em Angola, que conhecem o pai, que é o português, e ele hoje está em Portugal a viver na custa do pai com documento português. E eles a contar para nós que são angolanos. Quando precisar de Angola, falam de Angola, enquanto que estão a trabalhar para o interesse do governo português. Porque a vida em África e em Angola e a vida em Portugal é diferente. E quando aquela gente não consegue pão em Portugal, vão em Angola dizer que nós somos mulatos angolanos para roubar, levar em Portugal. Aqueles não são angolanos, não são nossos filhos angolanos. Estou a falar de nossos mulatos que são de mães angolanas e que aqueles filhos não conhecem os pais deles. Aquelas que foram violadas, foram violadas pelos portugueses e fizeram filho daqui a acolá em Angola. São muitas mamães. E aqueles filhos são mulatos, mulatas. Nasceram, cresceram em Angola com as mães deles. Aqueles são angolanos, nossos filhos, que não tem nada a ver com Portugal. Por que eu digo isso? Quando eu estive em Angola, no Congo, havia tribos chamadas aí São Paulo. Estou a pronunciar como diziam os congoleses. Ele é São Paulo, ele é São Paulo. São Paulo quer apenas dizer São Paulo. São angolanos que vieram de Luanda, de outra cidade, que só falava português. E no Congo chamava aquela gente de São Paulo. E eles pensavam que São Paulo é também outro país que veio não sei de onde. Mas não sabia que aquele povo eram angolanos. O congolês da RDC não sabia. O congolês da RDC só sabia alguns da FNLA, porque alguns deles falavam também Lingala. Quer dizer, como falavam Kikongo, aquela facilidade de infiltrar-se no meio dos Bakongo da RDC. E daí alguns aprenderam a língua e começaram a falar Lingala facilmente, porque era fácil para eles comunicar aqui em Congo. Eles não tinham dificuldade de comunicar, a comunicação era também em Congo e podia também aprender a outra língua que era Lingala ou Munukutuba e aprenderam. E o congolês pensava que são aqueles que eram Bazombo de Angola. E eles chamavam Bazombo. Então, você podia ser de Luanda ou não sei onde, basta exprimir-se em Lingala. Então pronto, você misturado com o Bakongo, então ele é Muzombo. Mas se você falar de um Lingala quebrado com português, ele é São Paulo. Quer dizer, São Paulo, quer dizer, também outro país. Afinal, são apenas angolanos. E no Congo havia a FNLA. Havia o MPLA.
O doutor Agostinho Neto não estava na altura. Aqui estou a falar dos anos 60, 61, 62. Mas em Kinshasa encontrava-se Mário Pinto Lemos de Andrade, que era o presidente do MPLA. MPLA, Mário Pinto Lemos de Andrade, o dono do MPLA. O Agostinho Neto esteve em Portugal. O Agostinho Neto não é angolano. Agostinho Neto nasceu no Cabo Verde. Agostinho Neto. De pai e mãe togolês. Na altura, Haute-Volta. Pai e a mãe do Agostinho Neto falavam francês. Era pastor. Então, ele foi transferido para Cabo Verde, onde Agostinho Neto vai nascer. O Agostinho Neto nasce no Cabo Verde, e onde que ele também vai conseguir a bolsa da igreja protestante para Portugal, onde ele vai fazer a universidade. Não esquece o papá, o velho Simão Gonçalves Toco. Ele é verdadeiro angolano. E tínhamos um mais velho, falecido hoje, o mais velho, Emanuel Kunzika, que era o presidente da PDA, na altura, quando estive no Congo. Uma vez ele disse, em Angola, ele disse: Simão Toco é o mais velho e é o irmão mais velho do Agostinho Neto. Agostinho Neto não gostava do Simão Toco, porque quando o pai de Agostinho Neto vai ser transferido em Angola, a igreja estava em Catete, ali encontraram o Simão Toco. E o Simão Toco sabia que vinha aqui um pastor que estão a vir do Cabo Verde, que não são angolanos. É por isso o Simão Toco, o Agostinho Neto, não gostava do Simão Toco. Não esqueça, o velho Simão Gonçalves Toco nasceu em 1918. Estou apenas, se o velho Simão Toco também comia pessoas, se ele não é angolano, então o português que deve contar essa história. Infelizmente, descendente do Simão Toco, todos comem pessoas. São langas zairenses. Pergunto eu hoje. Então, quando esses langas chegaram em Angola? Só pode o português explicar essa história. Não gostaria hoje de insultar, de utilizar palavras que vai magoar as pessoas. Levou tempo até hoje, na mente de alguns ainda dizem que não são angolanos, são langas. Nem consegue diferenciar que um zairense, que é o do congolês da RC, com um angolano do Congo. Até alguns não sabem que em Angola, Carmona, São Salvador existiu, era províncias onde falavam Kikongo. O fala-se Kikongo. Eu vou continuar. Um mais velho chamado Lopes, Emanuel Lopes, esse mais velho, nos anos 60, 61, 62, ele encontrava-se no Congo. E havia lá um fotógrafo chamado Diogo, na altura.
O mais velho Manuel Lopes era de Madimba, da província do Zaire hoje, do Mbanda, da São Salvador na altura. E aquele mais velho era barbeiro. E como na altura estavam a lutar pela independência de Angola, no Congo Democrático, estavam todos num bairro chamado Barumbu e um bairro chamado Kinshasa. Já não me lembro dos nomes antigos, mas estou a falar do nome depois da independência do Congo. E quando Agostinho Neto chega em Angola, chega no Congo com a dama dele, a branca, vindo de Portugal, porque os portugueses prepararam Agostinho Neto, porque sabia que não Agostinho Neto passou por Angola, o pai esteve lá em Catete com a igreja protestante, então ele era a melhor pessoa para poder introduzir, quer dizer, ele foi preparado pelos portugueses. É assim que Agostinho Neto vai vir com uma dama branca, vai parar em Kinshasa. Quem vai receber? Um senhor fotógrafo chamado Diogo. Quer dizer, Diogo era uma faca de duas... Um espião, diria. Uma pessoa que jogava de dois lados. E o Diogo sabia que em Kinshasa havia o Mário Pinto de Andrade, que era o presidente do MPLA. E ele vai receber o Agostinho Neto, onde ele caiu, vai lhe levar no salão onde cortava cabelo. Tinha um amigo chamado Emanuel Lopes. E Emanuel Lopes foi a primeira pessoa que vai dar a mão no Agostinho Neto com a esposa. Que vai dizer que não, olha, está aqui o verdadeiro presidente do MPLA, que acabou de fugir em Angola na prisão e chegou aqui para guiar esse partido. E ele vai dormir 2 dias na casa do senhor Diogo, que era fotógrafo. E daí não havia condições. Então vão lhe levar na sede do MPLA, onde estava o Mário Lemos Pinto de Andrade. Lhe levaram ali. Pronto, o Mário vai lhe receber. Se entenderão então como o escritório estava na cidade, como nós em Luanda chamamos, por exemplo, na Baixa, por exemplo. Então, em Kinshasa também, o escritório do MPLA estava na Baixa de Kinshasa, que era um lugar principal. Como era um prédio de segundo andar, então vão arranjar um quarto, que era escritório, que vai virar o quarto do Agostinho Neto com a esposa. E depois houve desentendimento entre eles, vai haver fogo, tiroteio entre eles. Daí o governo congolês vai ficar nervoso, não vai começar. Como que vai abrir fogo na nossa terra? E vão tomar decisão diretamente. O primeiro-ministro congolês, na altura, chamado Cyril Adula, ele vai convidar os partidos que estiveram lá na altura, e ele vai fazer sentar e virar com uma lei e diz que, olha, pronto, a partir de hoje, você, o Olden Roberto, você, o Mário Pinto de Andrade, o senhor Kunzika, Agostinho Neto, então vocês vão fazer um só partido. Porque vocês todos estão aqui para lutar pela independência de Angola, vão fazer um só partido, e esse partido vai ser guiado por uma só pessoa, que será o Olden Roberto. É porque o Cyril Adula já conhecia o Olden Roberto. O povo angolano não esquece, o velho Olden Roberto nasceu no Congo. Nasceu em Matadi, no Baixo Congo. Nasceu lá. O primeiro filho do velho Olden Roberto é chamado Elassi. Estou apenas a dar a informação. O primeiro filho do velho Olden Roberto não era o Milton, porque muito pensa que o filho era o Milton. Não, o filho dele, chamado Elassi, ele fez com uma dama congolesa, Bangala. Eu me lembro, na morte do velho Olden Roberto, Elassi esteve em Angola. Também veio reclamar os direitos deles. Os que estiveram lá
sabe de quem estou a falar. Vamos lá passar. E o primeiro-ministro disse que, o de Roberto fica presidente dessa coisa. Não esquece que na altura a UPA era da gente da província do São Salvador. Havia a PDA, que era da gente da província do Uís. E essa combinação com o primeiro-ministro Cyril Adula, que vai fazer sair a GRAI. Só que o Agostinho Neto estava de desacordo com a opinião do primeiro-ministro congolês, que não estou de acordo. Então, o primeiro-ministro vai dizer que não, pronto, como você não está de acordo, aqui quem manda sou eu, então tu tens que sair daqui. É assim que o Agostinho Neto vai sair com alguns jabacongos que faziam parte do MPLA, do Mário Pinto de Andrade, vão sair do Congo para Kinshasa, Kinshasa para o Congo Brazzaville. Ali encontra-se com Massamba Deba, que era o presidente na altura, antes do Marien Ngouabi. Então Massamba Deba, que vai receber o MPLA do Agostinho Neto, e que vão continuar com esse MPLA. E alguns que já faziam parte, por exemplo, os comandantes Monimambo, o famoso Monimambo, que nós gostaríamos de ouvir, que não, o Angola, a dar todos os méritos que eles merecem. Porque o governo angolano, o MPLA, assim que o comandante Mauete, João Batista, o comandante Monimambo, são verdadeiros angolanos, heróis angolanos, mas como São Bacongo, o MPLA prefere guardar esse segredo para não sair, prefere sair os mulatos que são santomenses, cabo-verdianos, nós não sabemos de onde vieram, os catangueses que não têm nada a ver com Angola, que falam Swahili. Em vez de fazer sair, contar a história, a verdadeira história de Angola, se não fosse um comandante como o Monimambo, um comandante como o Mauete, João Batista, comandante como o Pedalé, os comandantes Dembo, os velhos, o falecido, o Quarta Punza, Angola não estaria na mão do MPLA. Bem que havia muita ajuda do governo português, aqueles sacanas portugueses, que até hoje ainda estão a comer em Angola, que devia ser, não quero pronunciar essa palavra, mas virá um dia, esses sacanas vão sair de Angola. Porque Angola precisamos de um presidente que deve sacrificar-se, como fez o presidente tanzaniano, o John Magufuli. Eu tive que aprender a pronunciar esse nome. John Magufuli. John Magufuli. Yeah. Estava a lutar a pronunciar isso. É o presidente tanzaniano falecido. O presidente angolano devia fazer aquilo que foi feito pelo o Mao Zedong da China. Se você quer defender a pátria, se você é um verdadeiro angolano, a primeira coisa é prender todos que são estrangeiros na sua terra. Convida-lhe e executa. Quem é espião que não da sua terra deve ser apanhado e ser executado. Porque o português enviou o doutor, o Agostinho Neto, que foi cabo-verdiano, que é pai e a mãe. É por isso Agostinho Neto falava bem francês, porque Agostinho Neto, dentro de casa, o pai e a mãe falavam francês com o filho. E o Agostinho Neto, como nasceu lá,
vai aprender português na escola e na rua falava português. Em casa, Agostinho Neto falava francês, porque aquilo era a língua deles. E ele cresceu com francês. É assim que ajudou Agostinho Neto a exprimir-se bem em francês. É isso que aconteceu. E ele vai parar no Congo Brazzaville com a ajuda de muitos bacongos, por exemplo, o velho Pascoal Voalo, com os velhos Yuyu que foram estudar na Alemanha nos anos 56, com a bolsa da ONU, regressa no Congo na altura que fizeram a União dos Trabalhadores. E o velho Older Roberto vai dizer que não, vocês foram estudar o marxismo. Aqui são capitalistas, na terra alheia, vocês não podem implementar isso. Vocês vão esperar até que nós formos independentes e daí podemos utilizar isso em Angola. Isso fez a fuga do Pascoal Voalo. Vão todos fugir para seguir o marxismo com Neto para ir parar no Congo Brazzaville. Os mais velhos, Lamvo, todos aí eram já do MPLA, do Mário Pinto Lemos da entrada, na clandestina. E quando o Neto vai levar toda aquela gente, o MPLA do Mário Pinto Lemos de Andrade vai desaparecer. Todos sumiram, fugiram, porque se foram apanhados lá no Congo, com Peterson, que era o comandante do serviço segredo, podiam ser mortos. Isso foi o desaparecimento e alguns ainda foram se enquadrar com Neto no Congo Brazzaville. Sempre com ajuda. Mas o MPLA do Brazzaville foi preparado pelos portugueses. O Agostinho Neto não mandava, quem mandava era o Lúcio Lara. Mas com Agostinho Neto na cabeça. E ele próprio fazia luta com Lúcio Lara. Mas no fundo, Lúcio Lara estava em contato com Portugal, com a esposa também do Agostinho Neto, a colaborar, e alguns mulatos que estiveram lá, que tinham pais portugueses, a trabalhar com o governo português. E o governo português vai ajudar o MPLA para conseguir o poder, e vão trazer muitos cabo-verdianos, santomenses, guineenses, porque era o plano do português, o português que mandava. Isso foi a morte do Agostinho Neto, porque Agostinho Neto era pan-africano. Então, sendo africano e tinha conhecimento do comportamento do branco, ele quis mudar as coisas. Mas, infelizmente, a mulher estava com ele, estava lá para lhe controlar e passar as informações todas no Lúcio Lara e com Carreira. E isso chegava na mão do governo português. Isso foi a morte do Agostinho Neto. E eu quero apenas confirmar, eu gosto muito desse mais velho, o velho Makuta Kondo, quando fala. Eu adoro aquele velho, porque aquele velho é verdadeiro angolano, é um verdadeiro bacongo que tem conhecimento da tradição Congo. Da tradição Congo. Eu adoro aquele velho. Ele disse uma coisa, seguiu uma entrevista, ele disse que não, o Older Roberto não era angolano. Aqui não posso confirmar, mas ele comportava-se muito de congolês. Tinha muita amizade com Mobutu, com aquela gente bangala. Como acabei de dizer, o primeiro filho dele, ele fez com uma dama bangala. O filho chamado Elassi. O primeiro filho do Older Roberto não era o Milton, mas não era o Milton, mas era o Elassi, que é um miúdo congolês. Hoje está no Congo,
com a mãe, porque ele cresceu congolês com a mãe. Não posso confirmar, mas consoante a história, sei que ele nasceu em Matadi, em 1925. Os que vieram, porque também há outra história, os ingleses que chegaram no São Salvador, também fizeram lá filhos. É por isso, no Mbanza Congo, no São Salvador, há também filhos aí, filhas que têm nome inglês. Não são verdadeiros filhos nossos, mas deixados por alguns ingleses que passaram por aí. É por isso, há alguns nomes ingleses na província do Zaire, no São Salvador, que nós devemos ter muito cuidado. Nós, Bakongo. Quero apenas esclarecer que nós, angolanos verdadeiros, não mandamos em Angola. Se nós não fazermos aquilo que o Mao Zedong fez, Angola não vai mudar, porque o português ainda está por cima de Angola. E ele meteu os mulatos, pessoas que o utilizam com a ordem de Portugal. E a maioria dos angolanos são subordinados daqueles mulatos guineenses, cabo-verdianos, santomenses, alguns pretos que são controlados pelos mulatos. E eles controlam a fortuna de Angola, eles estão a tirar dinheiro para levar em Portugal. É por isso que eu disse, num tanque de jacaré, cheio de jacaré, vocês não tiram os jacaré que se envelheceram e deixam os pequeninos lá embaixo, porque os grandes que comem não. Deve partir o tanque e despejar água. Todo jacaré sair. E daí vocês vão acabar com todos. Já não haverá jacaré. E construir um novo tanque, como fez o Mao Zedong. Convidou todos no parlamento. E ele executou todo mundo no parlamento. Vão lá ler a história da China. E ele começou com a agricultura. Veio a tecnologia. E vê lá onde a China está hoje. Enquanto que nós não fazermos isso,